Se você quer se tornar um milionário, comece com $1 bilhão e lance uma nova companhia aérea. Foi o que disse o empresário britânico Richard Branson, com conhecimento de causa, fundador e antigo dono da Virgin Airlines, que ele vendeu, ainda que contrariado, em 2016. Gestão de empresa aérea, um negócio difícil em qualquer país do mundo. Obviamente, no Brasil também. Em 2024, com empresas endividadas e governo falando em intervir para tentar segurar os preços, qual vai ser o destino de Gol e Azul? Elas correm o risco de quebrar? É o tema da escala de hoje no Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar, sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar, eu quero saber a sua opinião. Quando se trata de companhia aérea, qual é a sua predileta? Gol ou Azul? Será que dá polêmica ou vai ter unanimidade nisso? Conta aí, qual das duas é a sua preferida? Quero saber. Bom, vamos lá. 2024 já está sinalizando que não vai ser um ano fácil para as companhias aéreas. O preço das passagens está alto, isso tem gerado reclamações, governo falando em intervir, empresas em situação financeira complexa, vários elementos aí trazendo uma certa turbulência. Logo no fim da primeira quinzena de janeiro, surgiu o rumor de que a Gol estava para entrar com um processo de recuperação judicial aqui nos Estados Unidos. No dia, as ações caíram bastante, mais de 8% no pregão, dando continuidade a um movimento que já vem há algum tempo. Apesar da queda, o rumor não surpreendeu tanto assim. As companhias aéreas, tanto a Gol quanto a Azul, estão enfrentando dificuldades desde a eclosão da pandemia. Hoje parece um passado distante, né? Mas não faz tanto tempo assim. Durante vários meses, em 2020 e 2021, os voos praticamente pararam. É claro que as companhias sofreram. Continuavam tendo gastos como salário de funcionários, mas viram seu faturamento, a receita, mergulhar sem a venda de passagens. Resultado, o endividamento aumentou. Repara só nesse gráfico sobre a Gol, de 2018 a 2023. A linha verde, a de baixo, é o caixa da companhia. Caiu. As outras duas linhas representam a dívida. Linha laranja, dívida bruta, linha azul, dívida líquida. A dívida aumentou, e aumentou bem ao longo desses 5 anos. Agora o gráfico que retrata os números da Azul. O formato é meio diferente, mas o final da história é parecido. A moral é parecida, né? Caixa, linha verde encolhendo, dívida, as outras duas linhas, mesmo com essa barrigada aí em 2021, subindo bem. E hoje muito mais alta do que estava há 5 anos lá em 2018. Em 2023, boa parte dos esforços, tanto da Gol quanto da Azul, ficaram focados na renegociação das suas dívidas. E elas conseguiram. As condições de pagamento melhoraram bastante e o risco das duas empresas quebrar diminuiu consideravelmente ao longo do ano. As aéreas, no geral, alongaram as suas dívidas e chegaram a acordos com arrendadores, as empresas que alugam aviões e com os controladores. E isso repercutiu por um determinado momento nas ações. Mas agora o cenário parece ter mudado de novo. No começo de 2024, tanto as ações da Azul quanto as ações da Gol acumulam quedas consideráveis. Mas se essa empresa acabou de reestruturar sua dívida, por que isso está acontecendo? E vamos lembrar que além da reestruturação, o petróleo, que é um dos principais custos dessas companhias, por meio do querosene de aviação, vem já há algum tempo caindo bem com a desaceleração da economia global. E tem ainda a queda dos juros no Brasil, que tende, ao mesmo tempo, a estimular o consumo, com pessoas comprando mais passagens. E tende também a diminuir os gastos com juros, através do crédito das empresas, que fica mais barato. Somando tudo, era de se esperar um momento bem mais positivo para as companhias aéreas brasileiras. O que é que está rolando, então? Vamos lá. Primeiro, vem a questão que foi apontada pela própria Gol no seu último Investor Day. Segundo os executivos, ela está tendo dificuldades em conseguir aumentar sua frota em atividade por falta de liquidez. A empresa tem atualmente 20 aeronaves paradas. E para colocar elas para trabalhar, o custo estimado seria de 1 bilhão e 200 milhões de reais, sendo que ela tem um caixa de menos de 1 bi, um caixa de 994 milhões. A empresa, além do mais, continua acumulando prejuízos. No terceiro trimestre, a última linha dos resultados trouxe um saldo negativo de 1,3 bi de reais. Fora isso, a Gol já na época apontava que estava tendo problemas contínuos com o atraso da entrega de aeronaves. Ponto que, aliás, a Azul também vem mencionando como um problema. O que está acontecendo é que a pandemia gerou um represamento da demanda por viagens e, ao mesmo tempo, atrapalhou toda a cadeia de produção global, incluindo de aviões. Para produzir um avião são necessários muitos produtos, peças. Vários deles, por enquanto, estão em falta. Daí, ao mesmo tempo em que a demanda está crescendo, a oferta não está acompanhando. Isso até ajuda as empresas a melhorarem as suas margens, mas, ao mesmo tempo, fez a Gol e a Azul recalcularem os seus guidances
Às vezes, vale a pena ter uma margem menor e um faturamento maior do que a combinação contrária. Então, são duas empresas que estão muito endividadas e que têm seus possíveis ganhos operacionais cerceados por conta dessa questão aí. Dificilmente os lucros vão crescer muito enquanto a situação não melhorar. Tem especialistas já levantando temores com impactos negativos do chamado efeito preço. Quanto maiores os preços, menor a demanda. Coisas muito caras acabam matando a procura. Até executivos, segundo o jornal Folha de São Paulo, estão repensando suas viagens. Olha aí a matéria. Com isso, os credores estão preocupados. Não há perspectiva da alavancagem diminuir muito e, com o risco, quase mais ninguém quer emprestar dinheiro para as aéreas, que estão vendo a posição de caixa delas secar, minguar. Isso explica basicamente a questão da Gol e da sua eventual recuperação judicial nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, mesmo o BNDES, sob a gestão de um governo petista, que normalmente é muito mais intervencionista, está relutante em emprestar dinheiro para as duas companhias. Recentemente, em resposta a uma crítica do CEO da Azul, um diretor do BNDES falou que é complicado financiar as aéreas brasileiras por conta dos seus enormes passivos. Mas o governo está, sim, ao que tudo indica, procurando formas de injetar dinheiro, seja com o Fundo Nacional de Aviação Civil ou, em parte, com o próprio BNDES. O presidente Lula, em dezembro, atacou os preços e falou que o governo se debruçará sobre o assunto, levantando temores de que poderia haver uma interferência para tentar controlar o preço. Dá uma olhada aí em como foi aquela fala. O governador estava me contando que de vez em quando uma passagem de avião daqui para Brasília chega a custar R$10.000. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, não tem explicação. Não tem explicação o preço das passagens de avião nesse país. Bom, na verdade, tem explicação sim, como a gente já falou aqui, né? De qualquer forma, também em dezembro o governo anunciou um pacote em parceria com as empresas para tentar diminuir os preços. Enquanto Gol, Latam e Azul prometem reduzir os preços aos consumidores, vender passagens mais baratas em alguns dias da semana, disponibilizar marcação sem cobrança, remarcação na verdade, sem cobrança, e ampliar as suas frotas aéreas, o governo diz que vai trabalhar para conseguir empréstimos para diminuir a judicialização e para estimular o mercado. Esses dois últimos pontos acho que vale a gente reforçar, são importantes. O excesso de judicialização no Brasil, decorrência de uma legislação, de uma regulação muito grande, torna as passagens mais caras. É algo constantemente apresentado pelas aéreas. Se um voo atrasa, você pode processar a companhia. Se o voo é cancelado, também, por aí vai. Apesar de fazer sentido, essas leis acabam entrando do lado dos custos, que são, obviamente, repassados para as tarifas e, no fim, quem paga somos nós, eu e você, os clientes. Já no caso do estímulo ao mercado, precisa aumentar a concorrência. A concorrência é algo necessário para estimular o setor, principalmente quando a gente fala de produtividade. As mais fracas vão ficando no caminho, isso é normal, mas as condições têm que ser favoráveis para a iniciativa privada, para o empreendedorismo, para o ambiente de negócios, ainda mais num segmento que já é super difícil por natureza, né? Em qualquer lugar do mundo, as margens quase sempre são super achatadas. A Azul, apesar de também ter dificuldades, está em uma situação melhor, um pouco mais tranquila do que comparado com a Gol, né? Ela vem, inclusive, conseguindo trazer um crescimento do número de clientes e nem está com tanta dificuldade em aumentar sua capacidade de voos, não. Fora que, para especialistas, ela foi mais bem sucedida na sua reestruturação de capital e trouxe, nos últimos resultados, saldos positivos. De qualquer forma, bom ficar de olho porque fácil não é. Então esse é um breve panorama aqui das duas companhias aéreas brasileiras, Gol e Azul. Tomara que dê certo para elas. Confesso que eu mesmo já investi em companhia aérea no passado, obviamente não lançando uma companhia aérea eu mesmo, como fez o Richard Branson, mas sim comprando ações, né? Comprei ação de Gol, comprei ação de Azul no passado, levei fumo com as duas e depois de um tempo mudei o portfólio, mudei minha estratégia ali, resolvi entubar o prejuízo mesmo e deixar de lado. Foi bom, na verdade foi bom ter feito aquilo naquele momento, porque companhia aérea em qualquer lugar do mundo, como eu falei, tem margens muito achatadas. É difícil você apostar em um segmento, em um setor, colocar o seu dinheiro ali pensando que pode ser muito promissor, sendo que o lucro é tão difícil, né? E existem outros setores que já têm uma lucratividade muito mais consolidada, muito mais próspera, né? Uma perspectiva muito mais positiva.
companhia aérea é difícil. É um mercado super complexo. Toda a questão do querosene de aviação, que representa uma grande fatia do custo, que agora pode estar numa situação melhor por conta do preço do petróleo, mas vez ou outra piora. Custos dolarizados, enfim, é um enrosco. Mas espero que a gente tenha trazido aqui algum panorama, torcendo para que Gol e Azul tenham um bom voo, um céu de brigadeiro daqui para frente. Vamos ver, vamos acompanhar e trazer as novidades aqui no Cafeína. Valeu, pessoal, muito obrigado pela companhia, pelo like. Muito obrigado por esse like, viu? É bom demais quando vocês assistem e clicam lá, caso tenham gostado do conteúdo. Valeu, um abraço, até o próximo programa. Tchau!